Olá pessoal, bom dia. Nós vamos continuar o nosso conteúdo no capítulo 2, como nós havíamos começado antes da vivência dessa experiência da pandemia, mas nós vamos agora dar continuidade ao capítulo 2, onde nós tratamos da filosofia grega a partir do período clássico. E o que nós nos convencionamos a chamar de período clássico da filosofia é todo aquele período que vai compreender essa nova abordagem filosófica a partir dos filósofos clássicos, como assim nós conhecemos, entre eles Sócrates, Platão e Aristóteles. Vejamos então, como o nosso capítulo, o nosso conteúdo, ele é bem vasto, nós vamos dividir esse capítulo em duas partes. Nesse primeiro momento nós veremos o que significou esse período chamado de período clássico para a filosofia, a grande contribuição e a influência dos sofistas, e a partir dessa grande discussão nós já nos preparando para adentrarmos especificamente na figura de Sócrates, depois de Platão e depois de Aristóteles. Então nós teremos a oportunidade de compreender que o período clássico da filosofia, quando nós tratamos desse período, nós vamos aí trazer a figura, a imagem desses grandes influentes, porque seriam eles os grandes pensadores desse período chamado clássico na Grécia Antiga. Entre eles, nós vamos destacar inicialmente a figura de Sócrates, que é considerado o marco inicial do pensamento antropológico, da filosofia antropológica na Grécia Antiga. Posteriormente a Sócrates, Platão, que vai tornar-se o seu grande discípulo, e posteriormente a Platão nós vamos ter Aristóteles, que nós veremos isso mais adiante. Mas vejamos, quando nós falamos de período clássico, nós vamos nos situar geograficamente à cidade de Atenas. Atenas, ela teve uma sequência de legisladores. Que legisladores foram esses? Drácon, Solon e Clístenes, que nós já estudamos em outros momentos. Certamente também você deve se lembrar muito bem disso nos estudos da história. Esses grandes legisladores, eles vão se destacar pelo caráter humano das leis e não mais um caráter divino. Então, a partir daí, nós vamos ver que eles vão promover a ideia de cidadania, de participação, né, como o indivíduo como sujeito ativo e participativo da polis. Depois, nesse período também, nós vamos ver que durante esse período chamado clássico, Atenas, ela teve grandes legisladores, e entre eles nós vamos destacar aqui a figura desse governo chamado governo de Clístenes, né? Aí no final do século VI a.C., que a partir disso vai surgir o regime ateniense, que vai ser o regime chamado de democratização. Né? Então, foi a partir de Clístenes, nesse período aí, que nós vamos entender que Atenas teria se democratizado, podemos dizer assim. O apogeu da democracia ateniense também vai ocorrer nesse período aí, especificamente no século V a.C., quando Péricles era governante de Atenas. Então vejamos, em meio a essa realidade, nós vamos ter a figura dos sofistas. Quem foram os sofistas? Foram aqueles considerados pela filosofia de professores ambulantes, aqueles que vendiam o conhecimento, eles teriam essa postura de uma filosofia não muito voltada para as questões humanas, digamos assim, de interesse do todo, mas de interesses de alguns, entre eles a classe dos aristocratas, que poderiam favorecer a si mesmo e aos seus essa educação promovida pelos sofistas. Então vejamos, os sofistas foram os primeiros filósofos do período socrático. Eles vão ter um certo desentendimento, ou nós podemos dizer assim, como a filosofia diz, um certo mal-estar entre eles e Sócrates, porque eles são considerados filósofos antropológicos, porém de uma dimensão filosófica bem diferente da de Sócrates. Então, eles se opunham à filosofia pré-socrática, como nós vimos no capítulo anterior. Os pré-socráticos tinham aquela preocupação com as questões da natureza,
causas e transformações do universo. Já os sofistas, como filósofos socráticos, eles vão se opor àquela filosofia pré-socrática, dizendo que estes ensinavam coisas contraditórias e repletas de erros, que não apresentavam utilidade na polis, né? Mas assim os sofistas pensavam sobre os pré-socráticos. Vejamos, eles também foram grandes artistas da retórica, né? Eles elaboraram teoricamente a legitimidade, o ideal democrático da nova classe em ascensão, a dos comerciantes enriquecidos, aqui a aristocracia. Como mestres da virtude política, os sofistas recorreram à retórica, utilizando a linguagem em um discurso persuasivo, né? E com o brilhantismo da participação no debate público, deslumbravam os jovens de seu tempo. Os sofistas desenvolveram o espírito crítico e aprimoraram a expressão. Daí vem a arte dos sofistas, que era a arte da persuasão, a arte da retórica, e aí eles preparavam os jovens para o debate público. Mas um debate público que Sócrates não vai concordar muito, porque era um debate público de interesse apenas daquela classe dominante, a classe aristocrata. Então a gente pode ver que havia uma diferença muito grande entre o pensamento filosófico de Sócrates e o pensamento filosófico dos sofistas. Os sofistas, eles, né, na busca de vários pontos de vistas, já a postura filosófica, ela vai na busca de verdades absolutas, ela pretende encontrar essa verdade absoluta. Os sofistas ficam nessa busca de variados pontos de vistas. E aí o nosso material apresenta alguns sofistas, entre eles Protágoras de Abdera. Então, quem foi Protágoras de Abdera? Ele é considerado o primeiro e um dos mais importantes sofistas. Ele ensinou por muito tempo em Atenas, tendo como princípio básico a ideia de que o homem é a medida de tudo o que existe. Aí aqui nós já vamos ver que há uma diferença entre esse pensamento de Protágoras e o que Sócrates vai dizer mais à frente para nós. Conhece-te a ti mesmo. Então, quando ele afirma isso, o homem é a medida de tudo o que existe, ele, como sofista, ele vai ter como princípio básico essa ideia de que o homem seria a medida de tudo que existe. Tudo se resumiria no homem. Sócrates não vai concordar muito com essa expressão feita, com essa afirmação feita por Protágoras. Mas continuando, conforme essa concepção, todas as coisas são relativas às disposições do homem. Portanto, não haveriam verdades absolutas. A filosofia de Protágoras sofreu críticas por dar margem a uma grande subjetividade, a um grande subjetivismo. Tal coisa é verdadeira se para mim parece verdadeira. Qualquer tese poderia ser encerrada como falsa ou verdadeira, afirma Protágoras, né? Dependendo da ótica de cada um. Isso depende de cada um. O que é falso, o que é verdade, o que é falso para mim ou para você, vai depender da ótica de cada um. Afirmou isso Protágoras, quando ele vai dizer que o homem é a medida de tudo que existe. Depois nós vamos ter um outro grande sofista chamado de Górgias de Leontini. Ele aproximadamente viveu nesse período aí de 487 a 380 a.C., é considerado um dos grandes oradores da Grécia, aprofundou o subjetivismo relativista de Protágoras, a ponto de defender o ceticismo absoluto, quando ele vai afirmar: nada existe, se existe não poderá ser conhecido, e mesmo que fosse conhecido, não poderia ser comunicado a ninguém. Vejamos a posição desse grande sofista, Górgias, como ceticista. Nada existe. Se existe, não poderia ser conhecido. E se for conhecido, não pode ser comunicado a ninguém. Então vejamos, para nós concluirmos a nossa aula, essa primeira parte do nosso capítulo, para você compreender essa dimensão dos sofistas, a grande contribuição dos sofistas e o que foi esse período clássico, desde o grande apogeu de Atenas, você vai responder as questões do livro de filosofia nas páginas 336 e 337, para que a gente possa, assim,
fechar, concluir essa primeira parte. Boa aula, bons estudos e até a próxima.